Olá, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a bênção do trabalho. Existem muitas coisas que as pessoas não entendem com relação à queda e com relação às consequências. E elas também acabam não entendendo a respeito da redenção e a respeito também das consequências da redenção. E isso tange a questão do trabalho. Muitas pessoas dizem que o trabalho é ruim por causa da queda, por causa do pecado. Mas sabia que quando nós somos redimidos, o Senhor nos redime para nós sermos abençoados no nosso trabalho? E não importa qual é o seu trabalho, Deus pode fazer você ser bem-sucedido naquilo que você realiza. Eu conheço pessoas, irmãos, que ganham muito bem, mas elas não conseguem ter uma vida de paz, alegria e de prosperidade. E conheço pessoas que, nos padrões do mundo, eles não ganham nem tão bem assim, mas conseguem ter uma vida suprida, abençoada, porque eles conseguem encontrar em Deus a satisfação e são abençoados e são galardoados e vivem uma vida verdadeiramente próspera. Então, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, diz assim, falando a respeito do povo de Israel, né, que Deus sabia que esse povo, ele iria possuir a herança de Deus, iria entrar na terra, iria habitar na terra, iria construir casas. Aí Deus traz essa atenção, ele diz assim, Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, não se esqueça do Senhor, antes te lembrarás que o Senhor teu Deus é quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, Deus aqui ele diz, não se esqueça de mim. Deus, ele promete prosperar aquele que busca ele. Agora, a prosperidade não pode tomar o lugar de Deus. Jamais a bênção deve tomar o lugar do abençoador. Como nós vemos, o Senhor não derrama dinheiro e riquezas do céu, mas ele nos dá força e sabedoria para adquirirmos estas coisas. A palavra força nesse versículo quer dizer habilidade, ou seja, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele quem te dá habilidade para adquirires riqueza. Todo cristão tem a habilidade de adquirir riquezas. E é responsabilidade dele fazer o seu caminho prosperar. Josué 1,8, quando Deus fala com Josué, diz, não cesses de falar do livro da lei, ou seja, não cesses de falar, manter a palavra na sua boca. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, sua prosperidade depende mais de você do que de Deus. É você quem faz o seu caminho próspero. Se você não fizer nada, você não será próspero, pois a prosperidade divina está baseada naquilo que nós fazemos. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz, ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ele faz por nós mais do que nós possamos imaginar ou pedir, segundo o seu poder que opera em nós. Nós pedimos, nós pensamos e o poder opera em nós. Então nós temos que ter cuidado com pedidos errados, com pensamentos errados. Daí a importância de nós renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus. Pensamento errado que muitas pessoas têm assim, se eu sou próspero, não se faz necessário trabalho. E aí muitos caem em ciladas e também na miséria e pobreza. O trabalho não é uma maldição da lei. Ele sempre faz parte do plano de Deus e existia antes mesmo do pecado entrar no mundo. Deus deu trabalho ao homem em Gênesis capítulo 2, versículo 15. O homem pecou em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Porém, a maldição e a fadiga. A maldição é a fadiga quando se trabalha, não o trabalho em si. Algumas pessoas acham que pode ficar sem trabalhar e esperar a prosperidade se manifestar. Isso é um engano. Paulo disse que se o homem não trabalhar, esse também não poderá comer. Então é importante nós observarmos isso. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, porque alguns dos discípulos
tiveram o entendimento de que Jesus ia voltar, e se Jesus ia voltar, para que trabalhar? Paulo vem corrigindo esse erro de ensinamentos errados, e ele diz assim, olha, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. E nós vemos isso hoje. Pessoas na igreja que elas só querem ser abençoadas, elas não querem trabalhar, e por causa disso elas não prosperam. Elas não prosperam não é porque Deus não quer, não. É porque elas não querem aplicar os ensinamentos que Deus deixou para assim serem prósperas. Nós podemos ler ainda Provérbios capítulo 10, versículo 4, Provérbios capítulo 13, versículo 4, Provérbios 19, 15 e o 22, 29. O trabalho é uma manifestação do caráter de Deus, pois trabalhador como ele é, criou e mantém este importante e vital princípio de prosperidade até os dias atuais. Jesus confirma este aspecto do seu caráter. Deus trabalhou durante 6 dias para fazer o mundo que nós conhecemos, o homem, criar o universo, mas no 7º dia ele descansou. Jesus, em João 5,17, ele diz assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus descansou não de fazer a sua obra, porque ele continua trabalhando. Jesus diz aqui, meu Pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, temos a capacidade dada por Deus para trabalhar e fazer frutífera toda a obra de nossas mãos. Provérbios 10,4 diz que aqueles que são diligentes no seu trabalho prosperarão, ou seja, vão ter riquezas. Provérbios 16:20, aqueles que sempre estão dispostos a aprender também vão prosperar. Salmos 128, 1 e 2, andar nos caminhos do Senhor leva ao trabalho, que por sua vez leva ao seu sustento ou à prosperidade. Efésios 4, 28 diz que trabalhe para que você tenha com o que repartir. Tem muitas pessoas que não têm com o que repartir, não têm o que dar, porque não trabalha. Paulo diz assim em Efésios capítulo 4, versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Olha, o trabalho é você fazer com as suas próprias mãos o que é bom. Não é você estar defraudando o outro, não é você estar furtando o outro. Então, é importante nós atentarmos para isso. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 18, diz, pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Está falando que o homem que não cuida do teto, que não cuida da casa, quando a chuva vier, aí vai colher a falta, vamos dizer assim, de ser uma pessoa que é cuidadosa, uma pessoa proativa no seu trabalho, uma pessoa que cuida daquilo que é seu. A preguiça sempre vai levar à escassez. A preguiça sempre vai levar à necessidade, sempre vai levar à fome. Provérbios 19:15. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Provérbios 24. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Está falando aqui de semeadura. Gênesis 8:22 diz, enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus dá semente ao que semeia. Nós já vimos isso aqui. Muitas das pessoas clamam ao Senhor por colheitas e bênçãos, mas elas não semeiam. A semente, entretanto, tem o poder de produzir, mas somente quando ela for plantada. Coloque fé na habilidade que Deus lhe deu para trabalhar, mas aproveite os resultados para semear e multiplicar as suas bênçãos. Há uma história que se conta sobre um povo de uma nação que enfrentava fome certa vez e, como auxílio, receberam uma remessa de milhos como ajuda de outra nação. Contudo, uma parte do milho se destinava ao plantio e a outra para alimento. Em vez de administrarem os grãos conforme o planejamento sugerido, comeram toda a remessa enviada e ficaram sem esperanças de colheita futura. E assim, permaneceram famintos. Trazendo isso para o lado espiritual, podemos usar essa história como figura e lembrar
que não devemos comer a nossa semente, como eles fizeram. Então, semente se planta, pão se come. Faça isso e você será bem-sucedido. Esse vídeo faz parte de uma série chamada Prosperidade Bíblica e estamos gravando e disponibilizando gratuitamente. Você pode nos ajudar curtindo, compartilhando, dando sugestões. Nós vamos estar sempre observando e vamos poder seguir e atender algumas sugestões. Outras nós vamos estar recebendo como para melhoramento, né? E pedimos a você que assine o nosso canal, curta esse vídeo se te abençoou e compartilhe com seus familiares e amigos. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.